Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma crítica muito recorrente que foi feita àquele meu vídeo sobre as 10 violações do Estado laico brasileiro, que foi em relação à bancada evangélica. Muita gente afirmou que não via violação nenhuma na existência da bancada evangélica, pois afinal de contas o eleitor vota em quem ele acha que vai representá-lo bem. Então é natural que um evangélico vote num candidato evangélico para que este candidato, após eleito, defenda todos os interesses dos evangélicos no Congresso Nacional, mesmo que para isso eventualmente tenha que passar aí por cima de algum princípio constitucional. Mas será que faz algum sentido esse tipo de argumentação? Fique aí que depois da vinheta nós vamos conversar sobre isso. Afinal de contas, será que a bancada evangélica fere ou não o princípio da laicidade previsto na Constituição da República? Então, inicialmente, nós precisamos entender o seguinte: um deputado é representante do povo e não representante dos eleitores que o elegeu. E isso faz toda a diferença, até porque os deputados são eleitos por estados. E se cada deputado fosse defender só o interesse dos eleitores deles, eles defenderiam simplesmente os interesses dos brasileiros daquele estado em que ele foi eleito, o que na prática seria um absurdo. Imagine a seguinte situação: imagine que todos os deputados do Sul, do Sudeste e do Distrito Federal, eles se reúnam numa frente parlamentar chamada de bancada sudéstica, por exemplo. Essa bancada sudéstica, ela teria um único e exclusivo fim no Congresso Nacional de impor a vontade dos estados do Sul, do Sudeste e o Distrito Federal sobre o resto do país, sobre a totalidade dos outros estados, do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Então, eles basicamente partiriam do seguinte princípio: nós somos eleitos pelas pessoas do Sul, do Sudeste e do Distrito Federal e, portanto, o interesse desses eleitores deve predominar a todo custo sobre os demais eleitores, sobre os demais cidadãos do país. E aí, então eles iam criar leis, sei lá, cobrando mais impostos federais do pessoal do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, para que esse dinheiro fosse depois redistribuído e aplicado em obras aqui na região Sudeste, ou no Sul, ou no Distrito Federal. E aí, quando alguém questionasse a eles: que absurdo, porque você está criando impostos somente na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, eles diriam, com a cara mais deslavada do mundo, diriam: olha, eu fui eleito pelo eleitor lá de Minas Gerais, então o meu interesse é de defender os interesses dos eleitores de Minas. O resto do país que se dane. Eu não tenho nada a ver com eles, porque eu fui eleito simplesmente por Minas Gerais. E se preciso for explorar os cidadãos dos outros estados brasileiros, para a gente poder investir esse dinheiro em Minas Gerais, tudo bem, não tem problema nenhum, pois afinal de contas, quem me elegeu foi o eleitor mineiro. Da mesma forma, se essa bancada sudéstica criasse normas, por exemplo, proibindo as pessoas do resto do país de se casarem ou de adotarem filhos, permitindo que houvesse discriminação dessas pessoas em função da origem nacional delas, ou seja, criassem leis criando uma série de restrições para essas pessoas dos outros estados, ao simples argumento de que nós somos maioria, nós do Sudeste, do Sul e do Distrito Federal juntos formamos a maioria do Congresso Nacional, logo nós criamos a regra que nós bem entendemos, pois afinal de contas, nós representamos os nossos eleitores. Claro que uma frente parlamentar como essa sofreria críticas contundentes por ferir o princípio federativo, uma vez que a Constituição não permite um tratamento tão desigual aí entre Estados-membros. E acho muito difícil que uma parcela significativa da população defendesse esse tipo de postura desses deputados, porque a violação da Constituição é bastante clara, uma vez que esses deputados não estão atuando em nome de todo o povo, mas estão atuando no exclusivo interesse de quem os elegeu, passando por cima dos interesses da totalidade da população. Isso porque uma democracia não é uma ditadura da maioria, como eu já falei em vídeos anteriores. Se você não assistiu o vídeo no qual eu explico por que nós não devemos confundir democracia com ditadura da maioria, eu recomendo veementemente que vocês assistam, pois vai facilitar muito o entendimento do que eu vou falar a partir de agora. Então, da mesma forma que eu não posso ter os deputados do Sul, do Sudeste e do Distrito Federal reunidos numa frente parlamentar sudéstica para impor restrição de direitos aos cidadãos do resto do país,
eu também não posso ter uma frente parlamentar evangélica querendo impor restrição de direitos às pessoas que não professam religião evangélica ao argumento de que eles foram eleitos por eleitores evangélicos e representam os eleitores evangélicos, logo eles podem passar por cima de toda a Constituição e de todos os direitos dos demais eleitores do país. Claro que um deputado federal, ao ser eleito, ele vai refletir em maior ou menor grau as visões políticas de seus eleitores, mas isso é muito diferente de representar interesses privados dos seus eleitores. E a religião, no Estado laico, é uma questão da esfera privada das pessoas. Ninguém pode querer impor as suas concepções religiosas às demais pessoas que não professam aquela religião. Isso é próprio de um Estado laico. Então, se você for analisar as pautas da bancada evangélica no Congresso Nacional, você vai ver claramente que a bancada evangélica não está lá para defender o interesse das igrejas de não pagar impostos, até porque já há uma imunidade constitucional em relação à tributação de igrejas, então elas nem precisam se preocupar com isso. A bancada evangélica também não está no Congresso Nacional para impedir violações à livre expressão religiosa, porque pessoas estão entrando nos cultos, impedindo os cultos de se realizar, queimando igrejas. Nada disso. Isso não é pauta da bancada evangélica, até porque essas questões acontecem muito pouco no nosso país e isso não seria uma pauta significativa para a bancada evangélica. Então, se vocês pegarem as pautas da bancada evangélica, os temas que eles estão focados, vocês verão que a bancada evangélica, na verdade, é uma bancada praticamente anti-gay. É uma bancada que está no Congresso Nacional praticamente para impedir que os direitos dos homossexuais sejam reconhecidos. Vocês veem muito mais a bancada evangélica falando de homossexualidade do que de Jesus, ou de religião, ou de culto, ou de igreja. Se vocês pegarem o número de vezes que eles falam a palavra homossexualidade e compararem com as palavras Jesus, igreja, culto, esse tipo de coisa, vocês verão que eles falam muito mais de homossexualidade. A obsessão dessa bancada, sabe-se lá por quê, é com a homossexualidade. Então, as pautas da bancada evangélica são basicamente impedir o casamento de homossexuais, impedir que a homofobia seja criminalizada, impedir que os casais homossexuais possam adotar crianças, impedir que as crianças nas escolas aprendam sobre diversidade sexual. Então, no fundo, não há uma bancada para defender os interesses das igrejas ou dos cultos religiosos. Eles querem impedir os direitos de outros grupos que não professam a mesma fé que eles. Então, o objetivo da bancada evangélica não é trazer à esfera pública questões de interesse público, interesse de todas as pessoas, que possam beneficiar a população como um todo, como é o caso da tolerância religiosa, por exemplo, que traz um benefício não só para as pessoas que professam religião, mas também para as pessoas que não professam religião e que querem viver em paz, sem conflitos religiosos dentro de um determinado território. O que a bancada evangélica quer fazer não é ampliar direitos que possam trazer bem-estar a toda a população. Pelo contrário, o que os deputados dessa bancada pretendem fazer é restringir direitos de uma parcela da população que não é eleitora desses deputados da bancada evangélica, de forma tal a agradar a esses eleitores dessa bancada evangélica. Então o que eles querem fazer é impor uma moral religiosa da maioria sobre uma minoria. E isso não tem nada de interesse público nisso. Isso é um interesse privado de um grupo de parlamentares que agem como se fossem lobistas para impor a sua visão de mundo a um grupo de pessoas com menor representatividade no Congresso Nacional. Um deputado federal não pode simplesmente se valer do seu cargo para interesses privados, seja seu interesse pessoal ou o interesse de um grupo de amigos ou um grupo religioso ao qual ele pertence, pois isso seria uma nítida apropriação da coisa pública pelo interesse privado, o que evidentemente feriria o princípio republicano da separação entre o público e o privado. Da mesma forma que fere a laicidade do Estado, essa mesma bancada evangélica fazendo cultos no Congresso Nacional, porque eles estão se aproveitando de uma infraestrutura da coisa pública que está ali para ser utilizado na discussão de assuntos de interesse público de toda a população e eles se apropriam daquilo ali, ainda que por um determinado momento, para a realização de cultos religiosos.
utilizando-se da estrutura que está disponível sem pagar nenhum tipo de aluguel, utilizando-se da luz disponível sem pagar nenhuma taxa de luz, da água disponível e às vezes até dos serventuários ali do Congresso Nacional que vão lhe prestar ali toda a assistência necessária para a realização do culto. Isso é claramente uma apropriação da coisa pública pelo interesse privado e deveria ser rejeitado no Congresso Nacional por ser uma violação nítida, escancarada do princípio da laicidade. Muita gente, no entanto, insiste em defender os deputados que agem dessa forma ao argumento de que, como eles foram eleitos pelos evangélicos, não há nada de mal nisso porque ele está representando os evangélicos. Quando alguém argumenta que um deputado, pelo simples fato de ter sido eleito pelos evangélicos, pode se apropriar da coisa pública para atender os interesses privados daquele grupo de evangélicos que o elegeu, no fundo, o que essa pessoa está dizendo é que cada mandatário de um cargo público deve agir para atender os interesses privados de quem o elegeu. Então, se uma empreiteira financiou uma determinada campanha de um deputado, ninguém pode reclamar daquele deputado estar favorecendo aquela empreiteira, porque o raciocínio é o mesmo. Então nós temos que imaginar que um deputado foi eleito sim por um grupo de pessoas com um determinado viés político e ideológico e vai representá-la com aquelas concepções políticas e ideológicas, mas não para atender o interesse privado, não para atender o interesse único e exclusivo de quem o elegeu, mas para atender o interesse do povo brasileiro em geral. É claro, levando em conta as suas concepções político-ideológicas que vão, em tese, representar as mesmas concepções político-ideológicas de quem o elegeu. De tudo isso que me foi falado, o que chama atenção é a dificuldade que as pessoas ainda têm em entender a diferença entre o público e o privado e perceberem que a religião é uma questão da esfera única e exclusivamente privada que não deve ser universalizada a todas as pessoas, porque num Estado laico existe tolerância religiosa e ninguém é obrigado a seguir os preceitos morais da religião do coleguinha. Da mesma forma, chama atenção como as pessoas ainda têm grande dificuldade em separar o que é democracia e o que é ditadura da maioria. Muita gente ainda insiste na ideia de que a maioria pode impor os seus valores morais à minoria, que deve se sujeitar simplesmente a eles pelo simples fato de ser minoria. Tudo isso muito grave e tudo isso mostra bem que a nossa democracia, que a nossa república precisa evoluir muito ainda culturalmente. As pessoas precisam ainda entender conceitos que são muito elementares do direito constitucional e começar a aplicá-los o quanto antes na vida pública brasileira. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender como essa bancada evangélica é uma violação gritante do princípio constitucional da laicidade. E se esse vídeo foi útil para vocês, se esse vídeo ajudou vocês a refletirem sobre o problema da laicidade do Estado brasileiro, compartilhe esse vídeo com seu colega. Esse vídeo pode ajudá-los também nessa reflexão e vai me ajudar certamente na divulgação do canal para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Espero revê-los num próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.